fazer o resumo sobre o livro Os Estabelecidos e os Outsiders, dos autores Norbert Elias e John Scottson. Vamos lá, a gente vai ver como que se dá até o nome do livro. Os estabelecidos, os outsiders, o que tem a ver. Outsiders do inglês, né? O lado de fora. Por que será, né? Vamos lá. Foi uma obra publicada no ano de 1965. Então, além de ter sido na Inglaterra, numa cidade pequena da Inglaterra, que algumas fontes dizem que é perto de Londres. E veja bem, 1965, alguns ares aí da Segunda Guerra Mundial ainda estão muito expostos. Bom, Norbert Elias fala sobre as normas de socialização de uma comunidade pequena na Inglaterra. Bom, vamos lá. As normas de socialização. Essa sociedade que ele fala vai seguir normas, como qualquer outra. Só que, será que essas normas são iguais às normas que a gente vê hoje em dia? Será que essa discriminação que a gente vai ver tem um pouco disso ainda no nosso cotidiano? Vamos lá. O livro propõe demonstrar essas relações de convivência, ou seja, bom, a gente já viu o nome do livro, Os Estabelecidos e os Outsiders. Quando a gente fala estabelecidos, é alguém que já se estabeleceu, alguém que já tem uma carga maior ideológica ali naquele local. E os outsiders vão ser meio que os excluídos, tanto que ele fala aqui, dando ênfase para a discriminação e a exclusão dos moradores dessa comunidade. Ok? O artigo proposto é de natureza sociológica e psicológica. Sociológica porque está falando de uma sociedade, de relações sociais, e psicológica porque há uma ideologia por trás. Estudo feito por 2 sociólogos, como eu já falei, durante a década de 60, que é o dia a dia desse povoado inglês, que eles deram o nome fictício de Winston Parva. Winston Parva, então, era uma sociedade, né, que era dividida em 3 setores, 3 zonas, como assim dizia. E a partir desses setores a gente vai descobrir o porquê o nome do livro é Os Estabelecidos e os Outsiders. Bom, vamos lá. Então, o primeiro setor. O primeiro setor são as pessoas que já estavam ali há mais tempo. São as pessoas que já se estabeleceram ali há um tempo. Então, elas já têm um conhecimento do local. E também é onde detém o maior dinheiro dali. Ok? O segundo setor. Um setor mais industrial. Tá? Um setor onde as pessoas vão procurar emprego, principalmente as do terceiro setor, como eu vou dizer agora. O terceiro setor, composto pela parte detrimente da população. O segundo setor, como o primeiro, né, em ordem decrescente, o primeiro setor rico, o segundo setor mediano, uma classe média, digamos assim, e o terceiro setor como o detrimento do capitalismo, um fruto do capitalismo. Bom, os estabelecidos, então, como eu disse, podem ser considerados os do primeiro setor e os do segundo setor. Por quê? Porque eles estavam ali há mais tempo, eles tinham o detrimento do local, eles sabiam como funcionava tudo e redigiam tudo. E o terceiro setor são as pessoas que chegaram ali após
após já a Segunda Guerra Mundial, e graças a isso eles levam o nome de Outsiders, os novos do pedaço, digamos assim. E por termos essa diferença, essa hierarquia, a gente vê também uma grande necessidade que o segundo setor tem em crescer na vida, né? Para um dia, quem sabe, ir para o primeiro setor, né? Viver melhor. E, claro, os outsiders, terceiro setor, também queriam isso. Mas será que era possível? Será que eram as mesmas oportunidades? Bom, essa é uma questão muito profunda, né? Uma questão de meritocracia que leva em conta o capitalismo ali do local. Mas, continuando sobre o livro. O setor 1 e 2 tinham preconceito com o setor 3. Ou seja, os estabelecidos tinham preconceito com os outsiders, com os novos. Os que já estavam ali há mais tempo tinham preconceito com as pessoas novas ali do local. Vamos lá. Eles faziam uma coisa chamada, principalmente o setor 2. O setor 2 fazia uma coisa chamada estigma. O estigma, ele é uma categoria de valor taxada, né? Uma categoria de valor taxada, ou seja, é aquilo que eu falo sobre algo e eu taxo aquela coisa, né? Eu já imponho aquela coisa, pondo em risco todas aquelas pessoas e sua credibilidade. Ou seja, o setor 2 é o que mais praticava isso. O setor 2 denegria o setor 3. Por quê? Por causa que, denegrindo o setor 3, tinham uma maior afinidade com o setor 1. Tendo em vista isso, né? Tendo em vista a vontade que as pessoas de setor 2 tinham vontade, né? Tinham a necessidade também de se elevar, né? De cargo, é como se fosse uma influência. O que influencia essas pessoas de setor 2 denegrirem, né? E excluírem, como fala aqui, ó, de natureza de exclusão e de discriminação sobre posicionamentos diferentes. O estigma, por sua vez, ele designou, né, esse caráter psicológico também. Como eu disse, é de caráter sociológico e psicológico. Sociológico, como eu já disse, de relações sociais. Psicológico, porque o setor 2, que mais praticava o estigma, não fazia isso apenas por preconceito, mas também por necessidade, né? Não por necessidade de necessitar ter que fazer aquilo, mas sim porque querer subir para o setor 1. Então, eles viam isso como uma puxada de saco do setor 1. Então, eles denegriam o setor 3. É um livro que deixa a situação da sociedade bem clara. Ele explica a forma como se dá essa hierarquia, explica como que as relações de exclusão em relação aos setores 1 e 2 em o setor 3, e também o preconceito, ditos como pessoas de setor 3 não conhecem nem a história do local, porque são novos, não conhecem a história do local, não fazem ideia do que aconteceu aqui e querem ter a oportunidade de ter o que a gente tem, que passou por tudo aquilo. Entende? Bom, tendo em vista então essa discrepância, né, de ideologias, discrepância também de
posicionamentos de cada setor, eu acabo o resumo desse livro dizendo que é uma amostra muito inteligente do que a gente tem hoje em dia. Como, por exemplo, pessoas do alto escalão, como a gente vê em vários condomínios, né? Homens que possuem grande quantidade de dinheiro denegrindo ou excluindo pessoas que não possuem a mesma quantidade, ou apenas por se vestirem diferente. A gente vê isso também, não só nisso, que são os casos que ficam famosos, mas também no dia a dia da gente, quando a gente vê uma pessoa oprimindo a outra. Seja você vendo um rapaz batendo em outro, seja alguém se aproveitando de outra pessoa. Todas essas formas de se aproveitar sem ter o consentimento da outra pessoa é também uma forma de preconceito e exclusão. E é muito triste, mas é uma realidade, né? E precisa ser fortemente comentado, porque quem comenta sobre algo acaba entendendo. E sempre que a gente vê isso, a gente esclarece as nossas opiniões sobre as coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui falando sobre exclusão social, mas eu nunca fui excluído. Por isso que eu digo falar sobre. Não estou falando de exclusão. Quando eu falo de exclusão, é uma coisa sentimental. Da mesma coisa de uma igreja. Um padre, ele fala de Deus, porque é uma coisa que ele realmente acredita, é uma coisa que ele realmente defende, né? E defende a instituição dele. Então ele fala de Deus, ele fala de dentro para fora. Quando uma pessoa ateia resolve falar sobre a entidade Deus, ela fala sobre, pois ao falar sobre Deus, ela tem um âmbito externo, ela não tem um apego interno com as coisas. Da mesma forma acontece aqui. E no nosso dia a dia também. Eu digo que é muito discutido, tem que ser muito discutido, só que deve ser, além de tudo, preconizado às pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Bom, terminando então, até mais.